A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos bater um papo com a cantora e compositora Joyce Moreno. Vamos falar do seu mais recente trabalho, o álbum Fiz uma Viagem, Canções de Dorival Caymmi. E também vamos falar do seu livro Aquelas Coisas Todas, seu segundo trabalho de crônicas, editado em duas partes. A primeira, uma versão atualizada de Fotografei Você na Minha Rolleiflex. Enquanto na segunda, intitulada Tudo é uma Canção, Joyce apresenta novas histórias com base na ideia de que a MPB tem resposta para tudo. Online, em casa, na quarentena. Estamos aqui na quarentena e o prazer de conversar agora com Joyce Moreno, compositora, violonista, cantora e escritora, jornalista também, tudo isso. Bem-vinda, Joyce. Vamos falar um pouquinho do seu livro novo, né? Você fez um remix do livro antigo e acrescentou mais vários capítulos para fazer um livro novo. Vamos falar desse livro e vamos falar do mais recente trabalho, que é uma homenagem ao Dorival Caymmi, Canções do Dorival Caymmi. Mas antes de falar disso, a gente sempre faz uma enquete aqui no começo do programa para saber como você, como cantora, como artista, uma pessoa ligada em todos os movimentos aí, como é que você está encarando e encarou, né, esse ano que passou aí, a pandemia, que ainda não foi embora, do ponto de vista profissional e pessoal. Como é que você lidou com isso? Você ficou impactada, ficou deprimida, ficou hiperativa, ficou perdida? Conta aí tudo para nós. Bem-vinda mais uma vez. Olá, todo mundo. Muito obrigada por me receber mais uma vez aí no programa. E eu fiquei um pouco de tudo isso, sabe? Na verdade, tem hora que a gente fica triste, tem hora que a gente fica para baixo, aí tem hora que a gente fala, não, peraí, não pode. Aí tem hora que a gente fica hiperativa também, porque começa a produzir. E, enfim, todas essas fases vão acontecendo, não necessariamente na mesma ordem, mas você vai reagindo. O ano passado, por exemplo, esse ano de 2020, a gente fala o ano passado esperando que ele realmente tenha passado e ido para muito longe, né? Foi um ano, como a gente estava falando antes, você mesmo falou, né? Não é o ano que não terminou, é o ano que não houve, né? O ano que não aconteceu. Para mim, foi um ano muito difícil profissionalmente, eu acho que para toda a classe artística, porque a gente ficou sem poder trabalhar. Eu, particularmente, estou sempre fazendo turnê, né? Muito no exterior, e ficou complicado. Todas as turnês que eu tinha caíram. E não só isso, como, assim, que de início as pessoas diziam, não, mas tudo bem, a gente cancelou, mas vamos remarcar para novembro. Aí, sabe, aí chega novembro, é impossível remarcar, e até porque a gente aqui no Brasil, nesse momento, a gente não é bem-vindo no mundo, né? Enquanto não houver um programa de vacinação verdadeiro, que a gente possa chegar nos outros países, a gente não vai ser permitida a nossa entrada. Então, fica muito difícil, né? Para quem está sempre em turnê, trabalhando e tal, e para quem depende dessas viagens para fazer o seu trabalho, que é o caso de muitos músicos, né? Não sou só eu, é uma quantidade. Bom, tivemos um probleminha técnico, mas já retomamos. Você estava falando, Joyce, que foi afetado, não só você pessoalmente, como todo mundo ficou muito impactado com essa pandemia. Você estava explicando exatamente isso, por favor. Agora estamos perfeitamente, podemos te ouvir bem. Então, eu estava explicando isso, que no meu caso, por exemplo, que eu sou uma artista itinerante, eu estou sempre em turnê o ano inteiro, tem ano de eu sair assim 5, 6, 7 vezes do Brasil para tocar em outros países. Isso, no momento, ficou inviável. E ficou inviável, e eu não sei durante quanto tempo ainda ficará, porque vai chegar um momento em que as portas dos outros países só se abrirão para viajantes que estejam vacinados, e a gente está dependendo
dessa situação aqui, né? Não sei como será. Estamos mais lentos nesse processo, né? Agora, hoje em dia, Joyce, você tem mais show fora? Desculpe fazer essa pergunta, pode ser meio chato, né? Mas você tem mais show fora do Brasil do que no Brasil ou é a mesma coisa? Olha, eu acho que mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos se equivalem. É que as viagens tomam mais tempo, né? Claro. Então, acabo sempre ficando um tempo fora, aí volto, aí vou de novo. Aí, às vezes, eu chego, fico uma semana em casa e já tenho outra. Mas aqui no Brasil tem shows, é verdade, também tem os shows que também a gente não está podendo fazer no momento, pelo mesmo motivo, né? Evitando os voos, quer dizer, até poderia, mas sem público, você vai viajar para uma outra cidade para fazer um show onde não tem ninguém assistindo e, sabe, você vai correr um risco de entrar num avião que a gente já sabe que os voos, como diminuíram em número, ficam lotados, não se respeita muito bem esse negócio do distanciamento. Então, todas essas coisas são questões que a gente acaba tendo que pensar, né? E no comecinho você fez algumas lives, né? Lá por março, assim, logo depois, março, abril, você já se manifestou em lives e tal. Só que é meio decepcionante para o artista, né? Porque você está tocando lá, faz maior som, canta pra caramba, aí ninguém aplaude, pô. É meio chato isso, né? Fica olhando para uma luzinha, né, Joyce? É meio estranho, né? No mínimo, né? Não, mas olha, eu vou te falar, isso nem me incomoda muito, não, porque você fica vendo, né, que tem 300 pessoas assistindo e as pessoas começam a mandar comentário. Isso é legal. O que me fez dar um tempo nessa questão das lives é que, de repente, primeiro que foi uma coisa que eu fiz logo no início da quarentena, pensando muito em ajudar a manter a saúde mental das pessoas, o que, de fato, as lives fazem, né? Depois, a coisa da live ficou meio banalizada, ficou uma coisa meio comum, e aí começou a ter aquelas diferenças, né? Isso é um negócio que eu acho muito doido, né? Aí tem as lives de alto luxo, né? Que com equipes enormes, com não sei o quê. Patrocínios e escambau. Você vê que é um negócio super produzido e certamente muito bem pago. E tem uma série de artistas fazendo as lives em casa, em condições mais precárias e sem ganhar dinheiro, sem ser pago por isso, e aí bota uma conta bancária ali e fala contribuição solidária, o que é um negócio que dá uma impressão horrível, sabe? Parece que você está passando chapéu, pedindo um favor, quando, na verdade, você está fazendo um bem para quem está ouvindo. Pois né? Então, enquanto essas coisas não se resolverem melhor, assim, eu estou evitando essa coisa da live. Que é complicado, né? E também alguns que fizeram com patrocínio aí, eu posso até citar, eu não vou citar o nome, os sertanejos, estou fazendo que nem você no livro, não cito, aquele cara, mas eu não falo. Os caras fizeram uma live e tal, quebraram a cara, ficou um monte de gente infectada. Uma desgraça, desgraceira. Então, e os caras fizeram uma graça ali, olha, estamos fazendo uma super... Quebraram a cara e ficou uma coisa até constrangedora, porque eles acabaram, os funcionários, a turma que trabalhou no entorno do show, ficou toda contaminada, né? E do ponto de vista pessoal, você tem que dar algum corre assim, ajudar algum amigo, essa turma do grupo de risco? Eu sou grupo de risco, eu tive que ficar aqui em casa, não podia ir no estúdio mais, ficar tudo quietinho aqui. Você teve que dar um apoio a alguns amigos? Como é que você se organizou nisso, da família e tudo mais? Família, a gente mais ou menos, uns apoiam os outros, né? Que família tem que ser um negócio meio assim, né? Naturalmente, eu fico muito preocupada com, especialmente, o pessoal como se diz, o pessoal da graxa, né? O pessoal Isso, turma da graxa, a gente falando. Né? Então, são produtores e produtoras, o pessoal que viaja junto com os artistas, né? O pessoal que está na técnica de som e de luz, o pessoal os holds que pegam no pesado, né? Então, eu já fiz parte, sim, fizemos vários artistas já juntos, né? Fizemos algumas lives todos juntos assim para levantar uma grana, para dar uma força para esse pessoal, porque são as pessoas que ficam realmente bastante desprotegidas numa hora dessas, né?
E aí você fica pensando, puxa, é uma dureza mesmo Nossa. isso, né? Porque é toda uma cadeia produtiva ali que ficou desempregada, né? E aí você fica vendo a diferença dos países. Eu tenho uma filha que mora na Alemanha. O marido dela é músico, Uhum. toca numa orquestra. E o Estado, quer dizer, o governo alemão mantém essas orquestras pagando seus salários normalmente, ainda que não possa ter os concertos, ainda que não possa ter os espetáculos, entendeu? Ninguém está desprotegido ali, porque o Estado entende que a cultura é um bem essencial e que é importantíssimo que se mantenha isso. Então, eles estão fazendo gravações em pequenos grupos, e aí só o setor dos metais, agora só os trombones, agora só aí os arranjadores fazem arranjos específicos para aquele pequeno naipe ali, para que possa ser um negócio com distanciamento no estúdio. Sim. Aí grava o vídeo, manda, bota na rede, e as pessoas veem que a orquestra continua trabalhando, Claro. mas está trabalhando com segurança e tendo também essa segurança de ter o seu salário garantido, certo, né? Isso é um negócio assim que é um entendimento, né, que esses países mais desenvolvidos que a gente tem da importância da cultura. Verdade. Né? Porque a cultura é o que faz uma nação. Sabe, é o cimento, é a cola. Olha um país do tamanho do Brasil, o que cola todo mundo? Por que nós nos sentimos um país só? Por que o Nordeste não se separa do Sul, ou do Centro-Oeste, ou do Sudeste? Por que não há essa separação? Porque tem uma cola, uma coisa que nos liga, que é a nossa cultura. Essas culturas locais todas se juntam e a gente se transforma num país ali, uma nação. Então, isso faz toda a diferença, sabe? É burrice e é má intenção se você quiser tirar essa cola que junta o país, né? Não, e fora esse governo negacionista aí, do Inominável, que a gente não fala o nome, o Inominável, ele faz o quê? Ele despreza a cultura, ele não gosta da cultura, ele é contra a cultura, não gosta dos cantores, dos músicos, não gosta de ninguém da área de cultura. E aí você falou o termo, é uma burrice, porque é uma riqueza que o país tem. Você vai para o Japão toda hora, você vai para os Estados Unidos, a pessoa fala, a música, Joyce Moreno, a música brasileira é uma riqueza e tal. E nós não sabemos que é uma riqueza, quer dizer, nós sabemos que é uma riqueza, mas eles não sabem que isso pode até gerar, e gera receita, e gera dividendos para o país. É uma ignorância, assim, não é só o negacionismo, é a ignorância até do ponto de vista econômico, né, Joyce? É uma ignorância. É uma ignorância, realmente, é uma ignorância e como eu falei, é má fé mesmo, né? Mas se vamos dizer, um dirigente entra num país e a primeira coisa que ele diz é que vai ter que desconstruir tudo, um país que já construiu tanto, né? Você vê essa questão das vacinas agora, né? A classe médica se manifestando, porque nós temos um sistema de vacinação que é exemplar para o mundo, né? Tivemos durante anos e anos e anos, inclusive nos anos dos governos militares, eram militares que, de um modo ou de outro, estavam preservando, querendo, apesar de autoritariamente e tudo que a gente sabe que aconteceu, mas havia uma preservação da saúde pública, por exemplo. Exato. Né? Até pouco tempo nós éramos modelos. Joyce, até pouco tempo nós éramos modelos, né? Então você vê que isso é uma perda. Agora, essa coisa da cultura brasileira, principalmente a música, isso é um soft power que o Brasil poderia estar exercendo no mundo inteiro. Verdade. E é uma coisa assim absurda, como se jogou tudo isso fora, se jogou tudo que a gente tinha no lixo aqui, né? E o que resta são os artistas da música brasileira viajando pelo mundo, porque existe muita demanda. Na Tower Records, em Tóquio, que são várias lojas, eles ainda gostam do objeto, do CD físico, né?
Então, você vai em Shibuya, por exemplo, que são 5 andares. Tem um andar que é só para música brasileira. Eu fui lá. Você está falando, eu Então, tô exatamente pois isso é. aí. Então, você vê que esse interesse existe e o país não aproveita. Aí você destrói, por exemplo, deixa pegar fogo o Pantanal. Olha o que você está jogando fora, cara. Você está jogando um patrimônio do país e do mundo, um destino turístico importantíssimo que já vinha sendo mal administrado há muito tempo, mas que agora simplesmente arrisca não existe mais, né? É. Então, Nossa. assim, por quê? Para quê? Qual é o sentido disso? É uma questão, sinceramente, é uma questão patológica. Eu só posso ver dessa forma. Pois é, Sabe? eu imagino para você, eu vou pouco para o exterior, mas você viaja, eu fui para o Japão e fiquei impressionado, o que você falou é pura Tower Records lá, vários andares e tal, Uhum. a paixão pela bossa nova por você, por vários músicos, pelo choro, é Pelo impressionante, choro, pelo pelo samba, pela samba, música do Nordeste. Eu tenho um amigo japonês que ele toca zabumba num grupo olha de só, forró em Tóquio. Entendeu? E é muito bom, é é muito claro, legal pra caramba. Então você vê que, sabe, por que não aproveitar tudo isso? Por que não? Os Estados Unidos, que são o grande modelo para a gente, né? Que uhum. o brasileiro, de um tempo para cá, ele só quer ser americano, né? Norte-americano, porque americanos todos somos, né? Mas somos americanos do Sul, mas ele quer ser norte-americano, não sabe que, a partir da Segunda Guerra Mundial, o país, os Estados Unidos da América, começaram a enviar seus artistas de jazz, de cinema, de tudo, para o mundo, para que o mundo começasse a se interessar por essa cultura. E é uma dominação cultural que eles estão exercendo até hoje, direto. Verdade. E que a gente poderia estar em pé de igualdade no mundo com eles, porque sem a ajuda de ninguém, que nunca tivemos, na verdade, nunca. Eu não vou nem dizer, mas antigamente. Não, não tem essa de antigamente. Só que agora é o plano de destruição, mas antes era apenas o descaso. Mas nunca tivemos. E exercemos isso brilhantemente no mundo inteiro, sem a ajuda de ninguém, sem nenhum governo ajudar. O pessoal fica falando, porque é lei, porque o dinheiro público. Que dinheiro público, meu amigo? Eu vou para o Japão contratada pelos contratantes japoneses. Não tem Uhum. dinheiro público de ninguém, não. Sabe? É ridículo isso, ridículo. A gente tem que aprender muito ainda. Os japoneses são um Oh, exemplo de mostrar como a tem nossa. mesmo. Eles mostram para nós como é rica a nossa cultura. Olha que absurdo, né? Mas é Pois verdade. é, Você tá vai lá, vendo você só? vê aquela loucura. Eu vi É, músicos tocando choro lá direitinho, os caras lá tocam é, super bem, tocam imagina. super Tem. bem, né? Teve aquele Luizinho Sete Cordas, você conhece, do choro Uhum. aqui de São Paulo, que ele foi dar aula de sete cordas. Ele disse que no primeiro ano ele foi lá, todo mundo assistiu, legal. No segundo ano já estavam tocando com ele. No terceiro ano que ele foi, os caras estavam tocando para ele já. Os caras evoluíram Então, demais, pô. É isso, pô. é isso. É isso. O último trabalho que eu fiz esse ano, que foi em março, e depois com a pandemia não pude fazer mais nada, né? Foi na Finlândia. Eu fui fazer um concerto com uma big band de lá, estou falando Oslo, Oslo é na Noruega, peraí. Oslo Oslo é o é o disco. disco. Oslo você gravou no É disco. o disco. Bom, mas enfim, eu cheguei lá na Finlândia e fui Helsinki. fazer. Helsinki, obrigada. Ok, É pois não. tanto lugar que a gente vai que eu esqueço. Tem uma cidade que eu amo, que chama Tromsø, que fica na Noruega, lá perto onde Ah, tem a aurora boreal. A gente já tocou lá sim. várias vezes. Aí chega uma hora que você começa a confundir todos, né? Aí você começa a chamar Hello, Tromsø, você está em Helsinki, aí Hello, Oslo, você está Pega na a mão, Suécia. cuidado, cuidado. Não pode, tem que prestar atenção. Mas, enfim, essa Big Band de Helsinki, eles têm uma academia, um conservatório maravilhoso, onde eu já dei outras vezes, já fiz workshops lá e masterclass e tal. E esse ano eu fui de novo dar uma masterclass e uns workshops lá. E aí, isso toda vez acontece. Você chega na universidade, Suécia, Dinamarca,
Estados Unidos, que eu fiz isso na Berkeley também, vários outros lugares. Você chega lá e pergunta, vamos lá, qual é o repertório do Brasil que vocês querem? Ah, olha, bossa nova a gente já conhece tudo. Então, choro também a gente tem aqui, a gente já está estudando, não sei o que. Aí vai indo, eles falam, bom, a gente quer suas músicas mais novas, porque isso a gente ainda não conhece. Então, vamos Queremos lá. Joyce Moreno, pois não. Seu repertório mais recente, porque o mais antigo eles também já sabem. Então, tem esse problema. Aí é assim que vai, entendeu? É um negócio que legal. impressionante. Você vê, a gente tem o clichê de que no exterior se valoriza a cultura brasileira, que eu odeio esse clichê, mas é uma verdade. É verdade, pura verdade. É isso. Bom, antes da gente começar a falar de outros assuntos legais aqui com você, Joyce, vamos falar de outro patrimônio que você escolheu, um patrimônio da música popular brasileira, o Dorival Caymmi, para fazer e lançar esse trabalho que você gravou na Noruega e está lançando, né? É o mais recente trabalho que você está lançando nas plataformas digitais, está lançando um disco em homenagem às canções do Dorival Caymmi. Fiz uma Viagem, é o nome do disco, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho do Dorival, antes da gente ouvir a primeira, eu escolhi aqui Maracangalha, que é um clássico, lindíssimo, né? Você fala um pouquinho, né, do Dorival. Eu me lembro uma vez, uma entrevista que o Caetano fez com o Dorival Caymmi num documentário em Roma, né? Feito, e o Caetano faz uma provocação. Dorival, você estava lá com a Carmen Miranda, você estava um pouquinho com a Bossa Nova, você nos ajudou na Tropicália, você está em todas? Aí ele respondeu, porque sou baiano. É uma figura. É tudo isso porque sou baiano. O Caetano, com toda, né, o jeitão dele, que é baiano também, e falou, então tá bom. Porque ele falou que o Dorival Caymmi, grosseiramente, né, estava em vários momentos da música brasileira. Não é verdade? É verdade. Ele é um autor que não deixa de ser moderno nunca. Ele é um autor único, em primeiro lugar. Eu acho que ele tem características, assim, principalmente nas marinhas dele, nas canções marítimas dele, né? Sim. São canções. Ele realmente não tem seguidores, né? É um negócio muito impressionante, porque ele influencia todo mundo, mas ninguém faz igual a ele. Ninguém, sabe? Ninguém segue essa linha dele, e é uma coisa que influenciou todo mundo. É muito impressionante mesmo. Ele era moderno nos anos 30, com a Carmen Miranda, nos 40, nos 50, na Bossa Nova, na Tropicália e até hoje. Até hoje. Impressionante, né? É uma coisa muito impressionante. Então, realmente, quando eu trouxe para mim esse repertório, que é um repertório que eu ouvia quando eu era criança, porque na minha casa, minha família ouvia os discos do Dorival, do próprio Dorival. Então, Maracangalha, a gente tinha lá em casa, anos 50, minha infância, 78 rotações, minha mãe comprou, que era Maracangalha de um lado e Fiz uma Viagem do outro. Gravei as duas. Então, eu ouvia quando era criança, depois, na adolescência, que eu cresci, eu adolesci ouvindo a Bossa Nova, vinham as versões do João Gilberto, para o Caymmi, né? Aí depois, eu já na minha juventude, começando na música, fiquei amiga da família, dos filhos, principalmente, Dori, Danilo, Nana, né? Então, para mim, ele era o seu Dorival, tinha maior respeito do seu Dorival, da Estela, porque tinha esse negócio, né? Eram os pais dos amigos, né? Mas eu frequentava a família, né? Então já é um outro olhar. Mas hoje eu vejo assim, eu fiz meus arranjos para esse disco, para que as canções do Caymmi viessem ficar mais com a minha cara, com o jeito que eu faço música, né? Mas está tudo aí. Vamos ouvir Maracangalha. Então vamos ver. Maracangalha roda. Uhul! Maracangalha. Beleza. Maracangalha, eu vou de uniforme branco, eu vou
Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só sem a Nália, mas eu vou pra Maracangalha, eu vou. De uniforme branco, eu vou de chapéu de palha. Eu vou convidar a Nália, eu vou. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só sem a Nália, mas eu vou pra Maracangalha, eu vou. Eu vou de uniforme branco. Eu vou de chapéu de palha. Eu vou convidar a Nália. Eu vou. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só sem a Nália, mas eu vou lá pra Maracangalha, eu vou. Só sem a Nália, mas eu vou lá pra Maracangalha, eu vou. Só sem a Nália, mas eu vou lá pra Maracangalha, eu vou. Só sem a Nália, mas eu vou lá pra Maracangalha, eu vou. Só sem a Nália, mas eu vou só. Eu vou só. Eu vou só. Estamos de volta aqui com a Joyce Moreno, falando do mais recente trabalho, Fiz uma Viagem, canções do Dorival Caymmi, né, que a gente acabou de ouvir, Maracangalha. Também vai falar do livro Aquelas Coisas Todas, que é uma delícia esse livro, que eu estou lendo, estou no meio do livro já, estou na segunda parte. A primeira parte é um remix, daqui a pouco a Joyce vai falar. Mas quando você fala da infância, né, que foi importante para a infância do Dorival Caymmi, eu vou misturar um pouco, né? O livro também você conta com muito carinho todo a formação sua, você acaba contando, você acabou de falar também da sua mãe, dos discos 78 rotações, do carinho, né, pela música brasileira, e depois conviver com as pessoas que você admirava, né? No caso da família Caymmi, né? Que você é da geração, né, do Dori, especialmente, né? Dori, eu acho que é. Do Danilo. Danilo tem e Dori, a mesma idade que eu. A gente é do mesmo ano. Beleza, então conviver com eles e conhecer a obra do cara deve ser uma maravilha. Como para nós, como jornalistas, né, entrevistar alguém que a gente admira, como você, por exemplo, é bem legal para a gente. É bacana, porque você, né, tem essa facilidade, e você tocando com o cara e conhecendo. Eu queria saber de uma coisa, não sei se você colocou na segunda parte do livro, na primeira, eu acho que você não colocou. É verdade que quem cantava na família era a Dona Estela, que era a maior voz da família? É verdade ou é cascata? Você conheceu a Dona Estela cantando, não? Olha, não, eu ouvi a Dona Estela cantando em gravações anteriores dela, né? Mas eu acho que ali todo mundo canta, sabe? É uma família canta bem pra caramba. Todo mundo canta pra caramba ali, vou te contar. Não tem ninguém mais ou menos, não. Inclusive ela, né? As gravações dela são muito bonitas. Porque as gravações antigas. É que quando fica uma questão assim da cantora, da família, né, Caymmi, né? Claro, a gente se remete, sempre vai pensar. Agora tem a Alice, a filha do Danilo, sim, né? Claro, que tá no Danilo, ramo. Claro. Né? Tem a Juliana, que é outra filha do Danilo, cantora. Exato, também, cantoras e tal. Né? E tem a Nana, a tia e tudo mais, né? Aí claro. Para desviar o assunto, a melhor cantora dos Caymmi era a Dona Estela, só para provocar. A família fala muito isso, eles falam muito isso. Mas ela realmente abriu mão da carreira, né? E assumiu ali o papel da família.
Então, e você coloca já junto, você acabou dando o gancho que eu queria, sem querer. Você fala muito sobre essa questão, né, de convivência num mundo um pouco, não diria machista, mas um mundo dominado pelos homens, né? Que você tem que encarar em vários momentos, né? Uhum. Você começando, estagiária do Jornal do Brasil, que é uma cena bacana. Fiquei com super inveja você vendo o Lan desenhando. O Lan Do falecido meu agora, lado, do do seu meu lado lado. agora, o ano passado, foi embora com E ainda 90. com direito a palpite. Com direito a palpite. Olha, o que me deu de inveja nesse livro é uma loucura. Primeiro o Lan, né? Você vendo o Lan desenhar, que ele morreu, foi, deixa eu ver, Poucos meses novembro atrás. do ano passado. Novembro do ano passado, com 95 anos, aquelas desenhos, ele era Lan Franco, né? Ele era italiano e tal, Franco, e uma figura e tal, você vendo, e você começando no jornalismo, um ambiente ainda bastante machista ou não, né? O jornalismo do Jornal do Brasil, você deu sorte de começar também no Caderno B e trabalhando no Caderno B. A música era uma coisa muito do homem ali também, era difícil romper essas coisas, musicalmente falando também. Muito. Quando você chegar mais adiante, na segunda parte do livro, tem várias partes que eu falo sobre isso, né? Uhum. E principalmente se você é uma mulher compositora, instrumentista, arranjadora. Essas 3 características aí são consideradas... toda vez que eu estou escrevendo alguma coisa no computador ou no celular, que eu escrevo arranjadora, o corretor corrige para arranjador. É muito engraçado. Corretor machista, pô. Como se não existisse o feminino para essa palavra, sabe? Olha que loucura. Então, assim, eu sempre tive um pensamento muito de músico, de pessoa que pensa a música. E então, quando eu canto, quando eu toco, quando eu crio um arranjo, quando eu faço uma harmonização diferente para uma música, como eu fiz aí, né, em várias faixas desse disco aí do Caymmi, né? E eu estou exercendo um papel que, teoricamente, pelo menos quando eu iniciei a minha carreira, não era para eu estar nesse lugar. Entendi. Né? Você meio deslocada, assim, a figura. Foi preciso muita batalha. Eu só fui... meu primeiro disco é de 1968. E eu fui assumir esses papéis todos no meu disco de 1980, que é o Feminina. Olha. E que muita gente acha que foi o meu primeiro disco. Não foi. Mas ali, todos os meus saberes e todas as minhas possibilidades estão ali, naquele disco, fazendo tudo que eu sei fazer, tudo que eu sabia fazer naquele momento e continuei aprendendo para tentar fazer cada vez melhor, né? Então, isso posto, eu acho que fica de 68 claro, né? até depois, quando você lança Feminina em 80, só em 80 que você mostra, olha aqui, ó, Só em 80 eu pude ter esse mostrar controle e exercer esses papéis olha, todos que eu sempre pretendia exercer antes. um bom tempo, né, Joyce? Você 13 anos, né? Você rompeu uma barreira e hoje tem muitas compositoras, eu vejo cantoras, né, que começaram a fazer interpretações de outros artistas, mas elas mesmas já estão assumindo, não, eu gosto de compor também para me expressar melhor. Não, hoje em dia, né? Eu acho que foi legal ter ajudado a abrir essa porta, porque hoje em dia tem muitas mulheres, grandes arranjadoras, grandes instrumentistas, grandes compositoras, está cheio delas. Então, o Brasil sempre foi um país de grandes cantoras, mas hoje ele também é um país onde tem mulheres exercendo todos esses papéis. Então, você abriu essa porta e elas estão assumindo de forma, né, firme e forte, que é muito importante. Ó, Joyce, em 1968, foi o primeiro pela Philips, não é isso? Depois, Encontro Marcado, 69. Depois Posições com o grupo A Tribo, 71, é isso? Vai me corrigir. 2 faixas nesse disco só. Depois Joyce, 71, foi um compacto simples. Nelson Ângelo e Joyce, 72, não é? Passarinho Urbano, já é aquele que você fez na Itália, não foi? 76? Isso. 76? Isso. 75, eu gravei no final de 75, mas ele saiu na Itália em 76 e em 77 no Brasil. E Feminina em 80. Em 80, isso. Foi aí. Então, só exatamente. fazendo... Então, você vê que demorou um pouquinho, né?
Mas como é que você encarava isso aí? Você tinha que falar, não, eu estou aqui, eu quero fazer o meu trabalho. Sofreu muito, porque você é muito elegante no livro, às vezes não cita as pessoas, né? Não fala aquele. Tem, por exemplo, um personagem lá, que é o homem, que eu imagino quem seja, é o homem. Então, ela fala assim, você sacaneia o leitor, você também, né, Joyce? O homem, sei lá, eu acho que... Não, mas eu acho que se a pessoa está numa situação meio desfavorável e é um colega na música, você não precisa também dizer quem é, né? Deixa lá, você conta a história, mas deixa quieto. Mas você levou alguma invertida assim? Você é uma pessoa com muita confiança no seu trabalho, você sempre chegou aqui e falou, eu canto e tal, desde os festivais e tudo mais. Levou alguma... Você teve teve que passar por um perrengue muito forte ou você foi superando? O perrengue muito forte, quando você chegar na segunda parte do livro, você vai achar. Não vamos dar o spoiler! Tem um spoiler aí, né? Tem mais música para a gente ouvir? Porque aí a gente já ouve mais música e depois eu te conto esse... Tá bom, então você vai contar. Perrengue. Pronto. É legal, fica como um capítulo da história. Você podia fazer uma minissérie, não é? Você já tem história para contar. Tá mesmo? Tô fazendo. Olha, então agora eu dei o spoiler que eu queria. Mas depois eu te conto, vai. Tá bom. Vamos ouvir. Sábado em Copacabana, uma parceria do Dorival Caymmi com o Carlinhos Guilherme. Você pesquisou naturalmente o Carlinhos Guilherme, qual que é a importância dele também nessa relação com o Caymmi? Fala um pouquinho para nós, antes de ouvir o Olha, eu Sábado não conheço bem a figura do Carlinhos Guilherme. Ele tem parcerias com o Caymmi, mas ele não tem, eu acho, músicas sozinho. Aí, não sei... uma vez, Fernando Lobo, que era uma figura muito engraçada, pai do Edu Lobo e compositor também, né? E que foi amigo do Caymmi desde muito novo, né? Eles vieram juntos do Nordeste, o Caymmi da Bahia, o Fernando Lobo de Recife, né? E moraram juntos quando eram jovens e tal. O Fernando Lobo uma vez me disse assim, o Caymmi entrou com a composição e o Carlos Guilherme entrou com o uísque. Não sei. Não se sabe. Não se sabe. Mas, de qualquer forma, caso ele não tenha entrado apenas com uísque, sim tenha participado realmente da criação das músicas, é um período muito particular, porque é um período muito do samba-canção, né, que no Rio de Janeiro dos anos 50 era o que todo mundo fazia, né? Antônio Maria, o próprio Fernando Lobo, Ari Barroso, né? Tinha todos esses grandes compositores do samba-canção, Custódio Mesquita e tal. E Dolores Duran, claro. Então, aí você vê o Caymmi totalmente carioca, né, nessa urbano, hora. Urbano, principalmente. Urbano, Copacabana total, né, que era onde ele sempre morou, inclusive. Quer dizer, a partir de uma certa altura, ele mudou-se para Copacabana e lá ficou até morrer. É o apartamento da família ainda. Não sei se eles venderam, mas até outro dia, até uns 3, 4 anos. Continua lá. Continua lá. A Nana então, comprou. Exato. Roda Sábado em Copacabana, sabe tudo. Sábado em Copacabana com a Joyce Moreno. Roda! Depois de trabalhar toda semana, meu sábado não vou desperdiçar. Já fiz o meu programa pra essa noite e já sei por onde começar. Um bom lugar para encontrar Copacabana, pra passear à beira-mar. Copacabana, depois um bar à meia luz. Copacabana, eu esperei por essa noite uma semana, um bom jantar,
um só lugar, Copacabana. A noite passa tão depressa, mas vou voltar lá pra semana, se eu encontrar um novo amor, Copacabana. Por essa noite, uma semana, um bom jantar, depois dançar Copacabana, pra se amar um só lugar, Copacabana. Mas vou voltar lá pra semana, se eu encontrar um novo amor, Copacabana. Estamos de volta aqui com a Joyce Moreno, ela falando desse trabalho novo, mais recente, Fiz uma Viagem, Canções do Dorival Caymmi, e também do livro Aquelas Coisas Todas, que são 2 livros. O primeiro, que ela lançou em 97, por aí, né? Que é Isso. Que é o primeiro. Fotografei você na minha Rolleiflex. Belo título, né? Fotografei você na minha Rolleiflex. E depois você acrescentou agora mais um livro e juntou tudo para a gente curtir a sua história inteira, que vai virar também uma minissérie, sei lá, eu não sei o que vai rolar. Contarei depois em off, porque a gente tem que... Não sei se preservar. já pode falar essas datas. Não pode falar. Você não pode levantar a bola para mim, que eu adoro cortar. Você levantou um pouquinho, pá, já calma, fico nervoso aqui. Né? Adoro um spoiler. Vamos, né? Mas vamos falar do livro, né? E esse livro, você conta... como eu te falei, eu achei que você foi sempre muito sutil, né? As pessoas imaginam que tem gente que está aí ainda, né? Pode se sentir ofendida em alguma coisa colocada. Claro, mas e para quê, né? Não tem necessidade de ofender ninguém, né? Isso, e segue em frente. Mas você estava falando das dificuldades. Só para falar, aquelas coisas todas, é um lançamento numa editora. Foi lançado dia 16 de novembro do ano passado e está nas principais livrarias. Você pode comprar pela internet e tudo mais, vale a pena. E eu recomendo vivamente. Só li a primeira parte e já estou desesperado para terminar a segunda, porque a Joyce já está me provocando aqui. Eu não consegui ler tudo antes da entrevista, mas estou aqui no pique. Essas histórias, então, você mesmo falou... Você teve que romper com algumas coisas. Você citou a Dolores Duran, que também foi uma compositora que teve que, no mundo machista, né? Que ela teve que conviver no mundo machista também. Claro. A Dona Ivone Lara, para citar outro Dona exemplo. Ivone, então, nem se fala. Dona Ivone tinha um primo que assinava as músicas, os sambas, porque senão não cantava um samba dela na quadra. Então, né, você vê como é que era o negócio, né? E aqui a gente sofre aqui com as meninas que vêm fazer, por exemplo, o samba, aqui na época, no estúdio, gravando. Uma delas veio reclamar para mim
que ela toca instrumento de percussão, né? Aqui dos blocos de São Paulo, aqui de música afro e tudo mais, os grupos, os cordões e tal. E ela diz que o mundo ainda continua machista. No instrumento de percussão, ela diz que é ainda mais. Então, quando ela estava passando ela toca, acho que não me lembro se é um repique, alguma coisa assim. Aí passou um cara e falou assim: você quer que eu afine para você? Ela ficou ofendidíssima. Falou: olha, Colibri, olha que absurdo. Como se eu não soubesse, eu toco o instrumento. Quer dizer, vai ser machista lá. Então, até hoje, as mulheres sofrem. Você vê como é que o negócio né? Não evolui em algumas coisas, né? Enfim, imagina que... E aí você vai contar uma parte, só um teaserzinho dos perrengues? O principal perrengue foi esse que eu passei nos anos 80. Tinha acabado de fazer um grande sucesso com o disco Feminina, né? Maravilhoso disco. Onde é um disco cheio de hits, e principalmente Clariana, que foi uma música que estourou no festival e tal. Eu tive um sucesso enorme com aquilo. E estava já gravando, terminando de gravar o segundo disco. Aí eu recebi o suplemento da gravadora, que me mandava gentilmente todo mês os discos que estavam saindo ali, da EMI. E aí eu vi um disco de uma cantora que eu não conhecia, ninguém conhecia, aliás, e que chamava-se Grandes Mulheres, Grandes Sucessos. Então tinha músicas de sucesso das artistas mulheres da EMI daquela época. E estava lá a Clariana. Falei, que legal, ela gravou a Clariana. Botei na vitrola para ouvir, um LP, né? Fui ouvir. Quando eu ouvi, falei, epa, que isso? Meu violão dobrado com o meu violão também. Eu tinha gravado 2 violões ali nessa gravação. Espera aí, minha voz no vocal de apoio, minhas filhas dando aquela risadinha no final. É uma gracinha. E a voz da moça cantando ali por cima. Aí eu liguei para a gravadora e falei, vem cá, que negócio é esse? Vocês tiraram a minha voz, fizeram um disco... O disco inteiro era assim. Tinha faixa com o sucesso da Simone, que tiraram a voz da Simone e botaram dela. E o disco inteiro era isso. Aí eu liguei para o pessoal... Só para lembrar que era a gravadora sua, né? Na época. Isso que é o detalhe. Sim, aí eu era do elenco. Aí eu liguei e falei, vem cá, vocês não podem fazer isso. Aí o produtor que me atendeu falou, não, a gente não deve, mas a gente pode. Falei, peraí, mas então isso é muito estranho. Ele falou, não, porque quando vocês gravam um disco, todo mundo que participou, todos os músicos que participaram da gravação assinam um documento dizendo que abre mão, que abre mão de todos os direitos e que aquilo pertence à gravadora. Eu falei, tá, mas só que eu não assinei nada disso. E tá aqui, o violão sou eu, os 2 violões sou eu, o arranjo de base é meu nome está aqui. E é verdade, você não assinou isso, porque o disco era meu, né? Então eu não tinha que assinar nada disso, né? Óbvio, né? Aí, procurei um advogado que entrou em contato com a gravadora e tal, e chegou-se à conclusão, então, de que eles iam ter que tirar. Falei, pelo menos tira a minha faixa, então, do disco. Mas aí eles já tinham fabricado o disco e acabaram... Não era um produto vendável mesmo, porque ninguém conhecia a cantora e tal, e acabou ficando... que eles tiraram o disco de circulação. E isso, para eles, naturalmente, representou um prejuízo. E o produtor daquele disco, da moça, a moça que, aliás, não tinha culpa de nada, coitada. Ela estava ali gravando o disquinho dela e achando que podia, né? Mas o produtor sabia que não podia. Esse produtor convocou uma reunião com os presidentes de todas as grandes gravadoras, das majors, como a gente fala, né? Do Brasil. Então, as grandes gravadoras, na época era Polygram, Som Livre, a própria EMI, todas as maiores gravadoras, né? CBS, não sei o quê, reunião a nível presidencial. E dessa reunião ele saiu com um compromisso de que eu não seria contratada mais por nenhuma dessas gravadoras, ou seja, inviabilizaria minha carreira
para não criar um precedente e não dar exemplo para outros artistas. E eu fiquei muito tempo, a partir dali, foi quando eu me tornei uma artista independente. Por isso que Aí já tem o Feminina continuando. Produções, né? Você lança o Feminina Produções. O disco Tardes Cariocas, de 1984, né? 83, 84, Isso. foi feito dessa forma, porque ele se transformou no meu primeiro disco independente. Eu gravei as minhas próprias custas, porque eu não tinha mais espaço em nenhuma gravadora. Só que ninguém me avisou, olha, você está cortada, você foi boicotada. Não, ninguém me disse nada. Às vezes vinha um produtor de uma gravadora dessas, falava, pô, você está sem gravadora? Peraí, eu quero assinar com você, não sei o quê. Eu cheguei a assinar um contrato. Assinei um contrato com uma gravadora dessas, porque o presidente estava de férias. Quando o presidente chegou, mandou rasgar o contrato. Então, é um caso de boicote das majors, elas boicotaram o seu trabalho mesmo. E podiam acabar com a sua carreira, que é um negócio seríssimo isso, né? Podia ter acabado com a minha carreira. Eu só fui ter certeza que isso aconteceu em 2006, quando, no Japão, eu convidei um colega que, na época, um grande músico, mas na época ele estava trabalhando como executivo de uma gravadora dessas. E aí ele me contou. Ele falou, olha, vou contar para você o que aconteceu. E contou tudo, tintim por tintim, dessa reunião. Eu apenas suspeitava, mas eu não tinha certeza. E ficou muito claro, né, que tinha sido isso. Eu só voltei a gravar numa major em Nova York, na Verve, que é o braço jazzístico da Polygram na época, né, que agora se chama Universal, mas na época chamava-se Polygram. E os discos que eu fiz para eles, que foram 3, eles saíram aqui no Brasil pelo Departamento Internacional, como se fosse um disco de um artista estrangeiro. De fora, importando o seu trabalho. Exatamente. Não, o que é absurdo isso, Joyce, porque em 80, o Feminina é um descasso, é um disco, tem que estar, ele está entre os discos mais importantes, não só daquele ano, é fundamental. Tem músicas lindíssimas, é fortíssimo. E fez 40 anos agora, né? Em 2020, pois é, que é um descasso. Quer dizer, os caras boicotarem o trabalho de uma pessoa que, né, não é só a qualidade, né? Até mesmo é outra ignorância, vamos combinar. Lembra que nós falamos da ignorância lá atrás? É outra ignorância. Ignorância anda junto com má fé sempre. E eu vou te dizer que aí também eu acho que deve ter andado junto com o machismo, porque eu acho que se fosse um disco vamos dizer, os artistas da minha geração que estavam no topo comigo naquele momento, um Djavan, um Ivan Lins, não sei o quê, um Gonzaguinha, não sei se eles teriam feito isso não, sabe? Mas comigo, sendo uma mulher compositora, eles se sentiram no direito de fazer. Tá, então a história. Vamos ouvir mais uma do disco para mudar? Aquela que está nos 78 rotações. Tem Maracangalha do outro lado, Fiz uma Viagem. Fiz uma Viagem, que é uma viagem que tudo dá errado. Se a gente está falando de perrengue, aí tem uma música do Caymmi que só conta perrengues. Vamos embora. Então, vamos lá. Tem tudo a ver, então, que nós falamos. Opa. Roda, roda. Eu fiz uma viagem, a qual foi pequenininha. Eu saí dos olhos d'água, fui até a Lagoinha. Agora, colega, veja como carregado eu vinha. Trazia minha nega e também minha filhinha. Trazia o meu tatu bola, filho do tatu bolinha. Trazia o meu facão com todo o aço que tinha. 20 couros de boi manso só no bocar da bainha. Trazia uma capoeira com 400 galinhas. 20 sacos de feijão e 30 sacos de farinha.
noite desandou. Foi quando eu cheguei à Lagoinha, bexiga deu na nega, catapora na filhinha. Morreu o meu tatu bola, filho do tatu bolinha. Roubaram meu facão com todo o aço que tinha. 20 coros de boi manso só no bocar da bainha. Morreu minha capoeira, as 400 galinhas. Orgulho deu no feijão, colega, e deu mofo na farinha. E deu mofo na farinha. E mofo deu na farinha. E deu mofo na farinha. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com a Joyce Moreno. Ela está falando do disco mais recente, Fiz Uma Viagem. A gente acabou de ouvir a faixa, título, Canções do Dorival Caymmi. Também falando do livro dela, né? Aquelas coisas todas, que ela fez o remix do primeiro trabalho e agora acrescentou mais coisas, contando tudo, né? E tem um negócio legal, eu achei que você falou dos baianos, né? E a sua relação com o Tuti Moreno, tantos anos, né? Vocês estão firmes e fortes. Aí você brinca um pouquinho do jeito baiano ser. E ele te inspirou também, porque você já tinha essa influência do Caymmi e tal. O Tuti Moreno tem uma coisa, uma baianidade, ou ele já virou um carioca total? Já, ou ele é um pouco baiano ainda? Ele é um baiano, um baioca, vamos dizer Um baioca. assim. Um baiano muito carioca. Ele ama o Rio de Janeiro, tanto quanto eu. Ele tem paixão por essa cidade, tanto quanto eu, que nasci aqui, né? Eu adoro a Bahia, adoro Salvador. Mas eu acho que, nesses anos todos, eu acho que ele ficou realmente bastante carioca. Ele realmente mergulhou. Como o Caymmi, você vê o Caymmi? Caymmi veio para o Rio de Janeiro com 20 e poucos anos. Tem a morreu ver. com 90. Ele morou 70 anos No Rio de Janeiro. Sabe? É um negócio muito interessante, porque a gente pensa muito no Caymmi como um super baiano, que de fato ele era, mas um carioca também, né? Morou E aí, 70 anos no das Rio. biografias dele, até que a gente lê, que diz que ele nem curtia tanto o mar, mas o que ele escreveu lindamente sobre o mar, né? Pois Diz que ele tinha até uns é. problemas com o mar, assim, né? Pessoalmente, né? De nadar. Eu não sei, eu já ouvi entre os filhos uma história assim, de que teve uma vez que ele estava indo para a Rádio Nacional de terno, todo pronto, todo vestido num táxi, indo para o programa na Rádio Nacional, passando ali pela praia de Copacabana, e estava um dia lindo, não sei o quê, e ele manda o táxi parar e esperar ele ali. Ele tira a gravata, tira aquela roupa toda, dá um mergulho no mar e volta. Bela Essa história é linda. É bela É uma história, história linda, que ele viu aquele dia lindo, aquele céu, aquele mar e pum, deu um mergulho ali. Agora você fala algumas brincadeirinhas, né? Você fala do ontem, o pessoal usa mesmo isso, né? Anteontem. Usa, você fala, usa. é que O baiano coisas, da antiga usa. ontem, aí você fala canjica, canjica é munguzá, né? O que é munguzá, o que é canjica. Tem tudo Canjica, isso. porque, se não me engano, canjica é munguzá e o curau é a canjica, não é isso? Isso? Enfim, é uma confusão que... Enfim... Mas então você tem uma coisa pela Bahia também. O Tuti Moreno te traz essas lembranças, de certa forma, né? A baianidade dele. Ele é um soteropolitano de raiz. Assim. É como o Dorival. Está há muito tempo no Rio de Janeiro, já virou carioca. Mas tem essa coisa que mantém, né? Dentro, ele pode ter saído da Bahia, mas a Bahia está dentro dele ainda. Aquela velha sempre brincadeira. Fica alguma coisa ali, né? Claro. É isso aí. Mas, Joyce, esse livro eu vou recomendar para todo mundo, né? Aproveitar essas férias aí, o pessoal ler, que é uma delícia, uma viagem. Você escreve todo o coração, contando assim
as questões mais, né, familiares e tal. Tem um momento que você fala, que é outro momento que me deu inveja, tem várias invejas, mas invejas no bom sentido, né? É o Vinícius de Moraes, que é um cara que eu não tive essa oportunidade de entrevistar. Até falei uma vez para o Toquinho isso, né? Isso é uma falha, não tive essa chance. Conheci Vinícius Abel aparece muito. conheci o Abel Ferreira, que você cita, né? Que você viu tocando, fazendo serestas Uhum. e tal e tal. Esse eu cheguei a entrevistar, e adorei ter conhecido, né? E outras figuras. Mas o Vinícius Moraes é importante para você na tua história. Fala um pouquinho do Muito. Vinícius. Depois a gente toca uma do Dorival. Pronto. Tá bom. Então, o Vinícius foi um padrinho musical para mim, muito querido, grande amigo, maravilhoso. Ele escreveu aquele meu primeiro disco de 1968, a contracapa foi ele que escreveu. Uhum. As fotos desse disco foram feitas na casa dele, que ofereceu a casa para a gente fazer essas fotos, né, que estão na contracapa do disco. Enfim, e em 1975 eu tinha dado uma parada de alguns anos, né, fiquei meio fora do meio, porque eu estava com filhas pequenas e, enfim, vivendo uma outra situação. Em 75, eu já tendo me separado desse primeiro casamento, mas com as filhas pequenas comigo e tendo que correr atrás, o primeiro trabalho que me surgiu foi exatamente substituir o Toquinho com Vinícius numa turnê entre Uruguai e Argentina. E foi uma maravilha. Ele me ofereceu esse trabalho, ele fazia um show chamado Poeta, Moça e Violão, e ele estava sem violão e estava sem moça. E ele precisava fazer... Para justificar o título, estava faltando a moça e o violão. Porque Toquinho estava fazendo um outro trabalho e o Quarteto em Si, que era quem geralmente fazia esses shows naquele momento ali com eles, né? Estava com Toquinho no outro trabalho e surgiu um convite para fazer essa turnê no Uruguai e na Argentina para o Vinícius. Aí ele me chamou e eu fiz a moça e o violão para ele, e foi uma retomada. Dali para frente eu não parei nunca mais. Beleza, né? E a figura dele, ele era tudo isso, porque falam também da relação deles com as mulheres, você também muito explica bem, né? Você chama a era de uma mulher dele, a era de outra, você separa muito que quando ele está envolvido com uma mulher, ele mergulha e tal, dentro da... né? São eras com as mulheres que definem o momento dele. É por aí mesmo? Era assim mesmo? Era muito assim, era uma coisa muito interessante mesmo, como ele se entregava nesses relacionamentos e a mulher virava o centro da vida dele, a musa da vida dele, era uma coisa muito forte mesmo, era bonito de ver. Eu acompanhei vários casamentos do Vinícius, fiquei amiga das ex-mulheres. Não, foi sério, era um negócio muito lindo de ver mesmo, como ele era um homem assim tremendamente romântico e sempre apaixonado, né? Então, tudo aquilo que ele falava nas músicas, nas canções, nos poemas que ele escreveu, né? Que é um poema, ele sempre foi, desde muito cedo, um poeta muito importante na literatura brasileira, antes mesmo dele começar a fazer música, né? Mas, então, tudo que ele colocava ali era tudo verdade. Ele era assim mesmo, ele era essa pessoa, ele era esse homem passional, amoroso, amigo dos amigos, de uma maneira maravilhosa, sabe? Tudo isso era pura verdade. E também ele ficou muito magoado quando tiraram o trabalho dele de diplomata, né? Caçaram isso, né? Ele gostava, ele tinha esse lado, assim. Depois eu acho que ele meio que chutou o balde, aí teve uma fase hippie, teve todas essas coisas. Mas, com a Gessé, né? A fase hippie é com a Gessé na Bahia, não é isso? Essa foi uma fase que eu não assisti com a Jessie, né? Jessie, desculpe. Antes eu conheci ele no tempo da Nelita, depois teve a Cristina, aí veio a Jessie que eu não conhecia, aí depois veio a Martinha, que era a mulher argentina dele, que foi um relacionamento que começou justamente nessa turnê que nós fizemos, que ele conheceu ela lá em Ponta del Este, e depois a Gilda. Todas essas são mulheres incríveis, bacanas. Cristina já falecida, mas Nelita está aí. Marta, Gilda, todas elas estão aí, são mulheres muito legais. E musicalmente com ele? O que você
você trabalhou? Além de você tocar nos shows com ele, o que você trocou de figurinhas? Músicas mesmo? Olha, perdi a grande oportunidade de ser parceira dele. Ele me ofereceu isso várias vezes. Ah, não acredito, não acredito. É verdade, ridiculamente, bobamente. Ô, Joyce, isso aí eu estava crente que tinha alguma assim escondida. Não, isso foi uma burrada minha assim muito grande, né? Que eu podia realmente ter feito, né? Mas não fiz. Não fiz e paciência, já não foi. Mas, de qualquer forma, Vinícius não era bobo musicalmente, não. Ele tem composições dele de letra e música lindas. A Valsa de Eurídice é dele. Sim. Tem uma que eu gravei, que eu adoro, que eu canto até hoje nos meus shows, que é O Medo de Amar, que é música e letra dele, que tem uma harmonia super interessante. Tem várias músicas, a valsinha dele com o Chico, que, na verdade, o Chico diz que ele fez um pedacinho da letra, porque, na verdade, a Vinícius já chegou com tudo meio pronto, letra e música. Tem muitas canções do Vinícius lindas, que são letra e música dele. Pois é, e músicas também, das músicas infantis. Quando eu estive na Itália, eu tive que discutir com um italiano amigo meu que a casa era do Vinícius de Moraes, né? Eu falei, não, é do Bardotti. O Bardotti era amigo dele, mas a música Bardotti toda... fez a versão. Bardotti que produziu meu disco Passarinho Urbano, inclusive. Então eu sei que ele também... Quem ele indicava na Itália, quando eu fui trabalhar lá em 89, que você indicava... O Vinícius Moraes indicou, era um cartão assim de visita, você... emprego, era tudo que você conseguia. É verdade, eu estou falando de experiência própria. Eram duas figuras do Brasil, da cultura brasileira, que davam esse aval. Jorge Amado e Vinícius Moraes. Se você tivesse uma carta de referência, como a gente falava antigamente, de Jorge Amado ou de Vinícius Moraes, era emprego garantido na Itália, em Portugal. Aí, tá vendo? Era maravilhoso. Tá. Agora eu me surpreendi porque eu tinha certeza que tinha alguma canção escondida ali, sua com o Vinícius, né? E olha, não foi por falta de convite, não, viu? Durante todas as turnês que a gente fez, ele estava sempre dizendo: e aí, como é que vai? E aí, cadê o samba novo que você estava me tocando ali? Mostra aí, eu quero fazer essa letra. Boba, fui eu. Vamos ouvir mais uma música? Depois vamos falar das parcerias suas. Várias parcerias lindas. E tem novidades aí também de parcerias, você vai contar daqui a pouco. O que a gente vai ouvir agora? Fiz uma viagem, já foi. Agora, Canoeiro, né? Canoeiro, vamos embora. Canoeiro, roda Canoeiro, vamos lá. O canoeiro, bota a rede no mar. 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 Seca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. Canoeiro, bota a rede no mar. Seca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. Canoeiro, bota a rede no mar. O 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 canoeiro, bota a rede no mar. Seca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. Canoeiro, puxa a rede do mar. Seca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. Canoeiro, puxa a rede do mar. Vai ter presente pra Chiquinha, ter presente pra Yaya. O canoeiro, bota a rede no mar. Seca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. Canoeiro, bota a rede no mar. Seca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. Canoeiro, puxa a rede do mar. Louvado seja Deus, ó meu Pai. 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 O canoeiro, bota a rede no mar. 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 Cerca o peixe, bate
bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, canoeiro, puxa a rede do mar. Seca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, canoeiro, puxa a rede do mar. Vai ter presente pra Chiquinha, ter presente pra Yaya, o canoeiro, puxa a rede do mar. Seca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, canoeiro, puxa a rede do mar. Bota a rede no mar, bota a rede no mar, bota a rede no mar. De volta aqui com a Joyce Moreno, falando do mais recente trabalho, Canções de Dorival Caymmi, Fiz uma Viagem, falando do livro e das parcerias. A gente falou do Vinícius Moraes, a figura encantadora, e, né, estamos falando sempre do Dorival Caymmi, que é o recorrente tema, mas eu queria falar um pouquinho das parcerias. Não rolou essa do Vinícius, tudo bem, bola para frente, mas tem novas parcerias que você está fazendo aí, que eu estou sabendo, tem uma turma nova aí que você está fazendo parceria. Você já pode adiantar alguma coisa? Um tipo Emicida, por exemplo? Tem parceria recentíssimas, tem com Emicida, tem com Marcos Valle e Ivan Lins, que já eram meus parceiros, mas a gente dessa vez fez uma triceria, fizemos uma parceria que legal. de 3. Tem música nova com Jardim Macalé, que é meu parceiro desde lá de trás, né? Mas agora a gente voltou a compor juntos. Tem músicas novas como Assim Luz. Então, parceria é o que não falta na minha vida, né? E tudo isso aí que a gente está vendo, essas novidades, Marcos Valle, o Ivan Lins e o Emicida, tudo vai sair agora, tá para sair agora esse ano de 2021? Espero que sim, né? A gente está nesse momento que a gente não sabe muito o que vai acontecer, mas num próximo trabalho, com certeza, eu acho que parcerias dessas vão estar... Na verdade, essa do Emicida foi até uma encomenda, porque ele vai produzir um disco com a Laíde Costa, né? Então, foi uma encomenda para a Laíde. Mas isso o que não quer dizer que eu mesma não gravo, porque eu adorei a parceria, achei que ficou super legal e o plano existe também para que eu venha a gravar essas músicas em algum momento, isso tudo é possível, né? Mas engraçado que a gente falou no Canoeiro, e eu me lembrei que em 76 eu voltei à Itália para fazer o lançamento do disco Passarinho Urbano, que eu tinha gravado quando eu estive lá com Vinícius e Toquinho, né? E o Sérgio Bardotti foi o produtor. E ele produziu um outro disco meu que nunca saiu e que se perdeu, onde tinha essa faixa Canoeiro do Dorival Caymmi, igualzinha que nem eu fiz aí, com o mesmo arranjo que eu já tinha feito em 76, aquela levada de violão, tá tudo aí. Mas em italiano, você cantando em italiano ou não? Não, cantando em português, cantando igualzinho, igual que nem fiz aí. Você falou eu sei porque eu entrevistei a Laíde Costa, por isso que eu estou fazendo esse spoiler das suas canções com o Emicida, por isso que eu estou sabendo, né? Claro, aqui até dá uma conexão geral aqui. Mas é uma Kombi, né? Agora, uma coisa muito incrível, eu fico muito feliz de ver você aí firme e forte, e também fico assim espantado, perplexo e ao mesmo tempo entusiasmado com uma figura de 85 anos, como a Laíde Costa, a Elza Soares, essas cantoras todas que estão aí firme e forte. Incríveis, né? Pô, Joyce, eu queria que você falasse um pouquinho dessas mulheres incríveis, porque às vezes eu recebo no estúdio aqui na rádio, né, quando a gente fazia ao vivo, tô lançando o primeiro disco, a cantora, ai, tá difícil. Eu falei, minha filha, olha aí a Laíde Costa, olha a Elza Soares, não reclama da vida, toca o barco aí, como diz, né? Não, como é que você fala um pouquinho mesmo. dessas mulheres incríveis? Eu acho que... Você está nelas também, claro. Tem homens incríveis também, se você for ver, porque eu acho que a música traz uma vitalidade para a pessoa, né?
que a pessoa fica muito... A música é um alimento incrível, né? Você vê figuras como João Donato, como Carlos Lira, né? Como 80 e Hermeto, Hermeto Pascoal, né? Figuras maravilhosas, assim, e a música realmente, a música é saúde, a música é vida, a música traz isso, né? Então, é sempre uma alegria você ver como a música rejuvenesce, como a música traz a saúde das pessoas, né? É muito lindo isso. Isso eu cito aqui que a música tem um poder terapêutico e de cura. Antes eu achava só que era terapêutico, assim, mas depois eu conversando com muita Não, gente... de cura mesmo. Não é? De experiências assim, né? Por exemplo, da terapia tem vários exemplos, né? Por exemplo, o Alzheimer, né? Eu estou ficando velho, já estou pensando no Alzheimer. Não, mas é verdade. Mas aí a música é Alzheimer, uma por coisa exemplo, muito linda. para você lembrar das coisas, né? Tem um famoso documentário que chama, como chama-se? Alive Inside, que é maravilhoso, né? Que ele mostra uma senhora, né? Que ela não lembra nada da infância. Aí o cara põe um fone de ouvido nela, ela ouve Louis Armstrong, que é uma música da época dela. E ela começa a contar a infância dela toda, arrepia. Não, eu tive essa experiência de uma maneira muito bonita no Natal de 2018. Meu irmão, que eu aprendi a tocar violão vendo ele tocar, né? Ele nunca me ensinou, mas ele me ensinou sem saber que estava ensinando, né? E tínhamos uma diferença de idade. Quando eu nasci, ele já era adolescente e tal. Mas minha mãe, para consolar, deu um violão para ele. Ele começou a tocar e tocava muito bem. Ele era muito amigo do Menescal, inclusive. Foram colegas de escola e o Menescal tocava acordeon e passou para o violão porque ficou encantado com o que o meu irmão mostrou para ele ali, né? Meu irmão tocava aquelas canções do Garoto, né? Aquelas músicas daquela época. Então, eu cresci ouvindo isso. E a uma certa altura da vida, com 80 e poucos anos, ele começou a desenvolver Alzheimer. E nesse Natal de 2018, que ele já estava meio longe, né? Meio distante da gente, a família toda reunida, a filha dele, minha sobrinha, pegou o violão e começou a tocar. Aí passou o violão para o meu neto, que é músico, que é da ala bem mais jovem da família, mas toca super bem também e tal. Aí ele começou também a tocar. Aí, enfim, o violão começou a rodar, teve uma roda de violão na família, e eu peguei e comecei, eu falei, eu vou acordar ele. Aí comecei a tocar Rapaz de Bem, do Johnny Alf, que é uma música que eu aprendi com ele, porque ele ia no Plaza ver o Johnny Alf tocar. Quando eu comecei a tocar isso, ele, e começou a cantar com aquela letra, sabe, tudo. E aí, daqui a pouco, o violão estava na mão dele e ele estava tocando. Que emocionante isso. Isso foi uma das coisas mais lindas que eu vi, o poder curativo da música ali, o poder que a música tem, né, de trazer a pessoa ali de volta daquele lugar, né? Claro que depois ele acabou a noite, no dia seguinte ele já tinha voltado, mas naquele momento ele era ele outra vez. E você tocou na memória afetiva dele, né? Você foi direto no ponto, exatamente, né? Exatamente. Ele faleceu em 2019 por uma outra questão, ele levou um tombo em casa e, enfim, teve que fazer uma operação delicadíssima e tal, e de lá não voltou. Mas essa questão do Alzheimer foi muito interessante ver como isso, sabe, despertou a pessoa ali naquele momento. Foi muito emocionante. Legal. Então a prova não é no documentário, é a prova de realidade, não é só o documentário que mostra, maravilhoso. Isso é tudo verdade. E também as tudo músicas, tudo é verdade, né? Os documentários tem uma série chamada É Tudo Verdade, né? Uma série documental. E também tem músicas também nos hospitais, né? Que as pessoas também trabalham com a memória afetiva dos doentes, que é fundamental, né? É importantíssimo. Gente fazendo isso. Né? Muito. Você, por exemplo, está na minha memória afetiva, porque quando você fez Feminina, Clara e Ana, eu estava para nascer a minha primeira filha, né? Então, que legal. Que nasceu em 80. Então, essa música a gente acabou ouvindo. Clara. Também faz parte. Não é? Muito assim legal. Mesmo, faz parte, né? E para você, além do Dorival Caymmi, que você falou que era da sua memória afetiva, quem eram os outros compositores que formavam isso? Você falou na infância tem Caymmi, tem Noel Rosa. Tem os sambas de carnaval do Rio de Janeiro, que aí vem Wilson Batista e todos aqueles, Ataúfo Alves, aqueles compositores todos que faziam o carnaval carioca nos anos 50, né?
Aí, nos anos 60, vem a Bossa Nova, minha adolescência, né? João Gilberto, que para mim foi uma iluminação para toda a minha geração, né? Tom Jobim, é uma coisa apaixonante, Vinícius de Moraes, e aí vai, né? Vai que vai, né? E, como a gente falou no início, Caymmi sempre acompanhando essas fases todas, é interessante isso, né? Legal, Caymmi está em todas, né? Vamos ouvir Tá mais uma do todas. Caymmi? A gente Vambora. não tem solução, né? Não tem solução. Eu acho que é... Mais um samba-canção lindo do Caymmi, Pois olha é. só. Poderia ser uma alusão a esse governo do inominável, né? Não tem solução. Solução tem, é porque o pessoal não quer. É só tirar o cara. É só... Tem 50 soluções, mais de 50 soluções lá no Congresso. Né? É 50 engavetadas, isso mesmo, que o cara está em cima das... São muito bem colocado, Joyce. Você foi sutil, muito bem colocado. Então, roda, não tem solução. Uhul! Aconteceu um novo amor que não podia acontecer. Não era hora de amar. Agora o que é que eu vou fazer? Solução. Esse novo amor, um amor a mais, me tirou a paz. Eu que esperava nunca mais amar. Não sei o que faça com esse amor demais. Não tem solução. Esse novo amor, um amor a mais, me tirou a paz. Eu que esperava nunca mais amar. Não sei o que faça com esse amor demais. De ba 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 yo, de ba ra ba. Eu que esperava nunca mais amar. Não sei o que faça com esse amor demais. Não tem solução. Esse novo amor, um amor a mais, me tirou
Estamos de volta aqui com a Joyce Moreno, falando do mais recente trabalho, Canções de Dorival Caymmi, Fiz uma Viagem, do livro que chama-se Aquelas Coisas Todas, que está aí. Eu queria Já dizer fale também, um pouquinho, por favor, diga. que o livro, para quem não sabe, desde o anterior já era assim, são crônicas, que é um gênero muito brasileiro de escrita, né? A crônica. E são crônicas e são memórias ao mesmo tempo, que rodam de várias formas, não necessariamente em ordem cronológica, né? Eu vou e volto no tempo. No segundo livro tem também algumas reflexões nessas crônicas, que não são exatamente, nem sempre são memórias, mas a memória sempre puxa um fio para uma reflexão, né? Então, ali eu falo também sobre feminismo, sobre questões atuais, como coisa do direito autoral, e misturado com essas lembranças, com essas memórias todas, mas sempre nesse feitio da crônica, que é uma forma mais leve de escrever. Né? E uma delícia para ler, por isso que eu recomendo vivamente o livro mesmo, que é gostoso. Eu comecei a ler, não parei, recebi rapidamente aqui, alguns dias, 2 dias aqui antes da entrevista, e comecei a ler e não vou parar, agora vou seguir em frente, que é uma delícia mesmo. Você cita no livro, também você falou de direitos autorais, o Maurício Tapajós, né? Você fala dele, sim. que foi muito importante na Som Brás. Algumas memórias muito fortes de figuras da música brasileira que não teve tanto destaque, mas que você coloca junto, né, com os grandes compositores, figuras importantes, né, na luta pelo direito autoral, como é o caso do Maurício. Sim, claro. Na Som Brás e outros tantos, né, músicos importantes. Agora eu queria fazer uma pergunta no finalzinho aqui, antes da gente... Você fala de 1968, né? Que a gente falou no começo do Zuenir Ventura, o ano que não acabou, e esse ano que passou, que não existiu. Podia ter pulado. É verdade. Agora, você, na passeata dos 100 mil, está lá, né? A gente viu as fotos, você até está registrado no livro também. Né? Você está lá do lado, Chico Buarque, está o Vinícius Moraes atrás de você, está o Zé Rodrigues, não é? Isso, do outro lado, o Ricardo Vilas, que você conta, né? Tanto que era que cantava no quarteto com o Grupo Momento 4. Momento 4, enfim, está todo mundo lá na passeata dos 100 mil. O que a gente tem que fazer agora? Você até já deu alguma dica. Os artistas podem se unir. Eu estou sentindo que na pandemia, como você falou lá para trás, para a turma da graxa, vocês têm se mobilizado, vocês todos, artistas de ponta, artistas importantes e fundamentais na história da música brasileira. Mas não está faltando ainda mais um movimento para agitar mais isso? Porque não podemos ir às ruas ainda, né? Como vocês fizeram em 68. O não poder ir nas ruas, eu acho que é o grande ponto. Né? O ponto principal é o não poder ir nas ruas. Porque quando se podia ir nas ruas, você podia derrubar um presidente ou uma presidenta, era perfeitamente possível. Né? Você podia ou exigir direitos, ou reclamar do preço da passagem, e uma série de coisas. Né? Eu fui às ruas algumas vezes no ano passado e no anterior, né? Quer dizer, na minha provecta idade ainda estive nas ruas algumas vezes. Por exemplo, eu posso te dizer, em 2018, no assassinato da Marielle Franco, as ruas foram tomadas aqui, né? E em outras ocasiões onde pareceu importante. Nesse momento, a gente está naquela coisa de assinar manifesto, né? Na minha rua aqui, no Maitá, no Rio de Janeiro, e nas ruas circundantes, tem um ano que a gente escuta, o ano inteiro, assim, gritos. Quando dá umas 8 da noite, tem uns gritos de fora, né? A gente vai ouvindo uns protestos, assim, né? Não panelaços, mas um protesto. Acho que são os protestos possíveis, né? Aqui na rua é até engraçado, tem um cara que toca um berrante, que quando ele toca o berrante, a gente já sabe que vai começar a gritaria na rua que toda. Que legal, pô. Mas, bom, né? mas enfim, é o que é possível nesse momento, porque, como eu falei para você antes aqui, né? A gente está numa travessia. É uma travessia muito importante que a gente tem que se manter com a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Walter Franco. Como diria o grande Walter Franco, né? É o momento, tudo é uma questão de manter agora.
E a gente mantendo isso, mantendo a nossa saúde física, né? Tendo esses cuidados, a gente conseguindo ter esse cuidado, mantendo a saúde mental e a saúde emocional, que é muito importante. A alegria, nesse momento, é a prova dos 9. Aquela famosa frase que é uma verdade. A gente, os afetos, né? As pequenas alegrias, a gente valorizar isso, manter essa chama dos afetos e da alegria, da arte, da música, das comidas, sabe? A cozinha é uma coisa que tem ajudado muito aqui a levar a pandemia também, né? Aquele negócio. É verdade, é uma coisa que ajuda também, são pequenas alegrias, porque a gente tem que viver dessas pequenas alegrias nesse momento. Acho super importante a gente valorizar tudo isso, os afetos, as amizades, né? A família, as alegrias pelos outros. Você vê que um colega seu, uma colega sua, fez uma coisa legal, teve um reconhecimento, você se alegra pelos outros também, sabe? Porque sabe que os outros vão se alegrar por você. Tudo isso, sabe? Quando a gente, no início, quando começou esse negócio todo, que vem aquela famosa frase, ninguém solta a mão de ninguém, eu acho que a gente continua, todo mundo se dando as mãos nesse momento, sabe? A gente tem que se dar as mãos numa hora dessa, sabe? Para poder prosseguir, porque é uma travessia. E nessa hora de atravessar uma tempestade, um furacão, uma coisa que está botando todos nós em perigo, vamos dar as mãos agora, é uma hora que a gente tem que estar junto para atravessar, porque, citando Nelson Ned, tudo passa, tudo passa. Mas tudo passa, tudo passa. Isso aí. Joyce, é um papo delicioso aqui. A gente vai terminar agora tocando o Maricotinha, que eu adoro essa música, Maricotinha, porque eu imagino assim, o Dorival na rede, né? Se por acaso, manda dizer que eu não tô. Não vou. Eu não tô, não vou. Nem tô, nem vou. Diga para a Maricotinha que manda dizer que não tô, não vou, né? É que nessa pandemia a gente não pode dizer que não tá, a gente tá todo confinado aqui. Manda dizer que eu não tô, não vou. Mas não vai. Ninguém isso aí. Vai. Então vamos terminar com Maricotinha, mas eu não consigo terminar sem tocar uma música sua. Então vou tocar Maricotinha e vou tocar uma música sua, que você escolhe agora, que você quer assim. Pá! Opa, você... Eu vou tocar o disco, mas sou fã, você não vai tocar uma música sua, tem que tocar, pô. Agora você me surpreendeu. A gente vai achar uma música minha, tá bom. Então, olha, eu vou sugerir uma música do meu disco chamado Tudo, que se chama Aquelas Canções em Mim, porque ela é muito boa para esse momento, que ela começa dizendo assim, que bom te rever ao vivo e a cor sem ser pela tela do computador. Porque agora a gente vai querer, daqui a mais um tempo, todo mundo se encontrar sem ser pela tela. E beleza. Vamos. Então vamos de Maricotinha e Aquelas Canções em Mim. Essa canção. Essa de que Isso aí. Disco é, Joyce? Só para as pessoas que estão... Tudo é meu disco de 2013. Legal. Então tá. Um abraço virtual, um beijo, saúde para a família toda, para o Tuti Moreno, que eu sou cotovelo, abraço virtual. Mandar um beijão aí o Tuti, a família toda, as meninas que já estão grandes, né? As duas estão fora, só uma que está fora? Não, são 4 meninas que a gente tem. Eu tenho uma enteada e 3 filhas paridas, né? Exato. Tenho uma filha na Alemanha, a enteada nos Estados Unidos, uma filha em São Paulo e outra filha no Rio. E um monte de netos. E para juntar tudo isso, você deve ficar com vontade de ver os netos tudo junto, né? Mas isso é muito difícil. Agora ficou complicado. Tem que esperar. Mas a internet ajuda. É isso aí. Abração virtual, saúde para toda a família e até a próxima, Joyce. Muito querido. Obrigado, querida. Valeu. Super beijo. Tchau. Eu vou
Se por exemplo chover, se por exemplo chover, que bom te rever ao vivo e a cor, sem ser pela tela de um computador. A gente se viu há um século atrás. A vida mudou, mas nunca é demais dizer que ainda guardo aquelas canções em mim, aquelas canções pra sempre brotando em mim. Um copo de vinho, um bule de chá. A casa é modesta, mas pode chegar. Tem flor no canteiro, cachorro e sofá, comida na mesa e o que precisar para alimentar aquelas canções em mim, aquelas canções pra sempre acendendo em mim. Da última vez que o acaso nos aproximou, eu não te liguei e nem você telefonou, mas de hoje eu já sei que não vai passar se a gente se esbarra em qualquer lugar, na praia, na rua, em mesa de bar. Delete o meu nome do seu celular e vem visitar aquelas canções em mim, aquelas canções pra sempre nascendo em mim. Da última vez que o acaso nos aproximou, te liguei e nem você telefonou, mas de hoje eu já sei que não vai passar se a gente se esbarra em qualquer lugar, na praia, na rua, em mesa de bar. Delete o meu nome do seu celular e vem visitar aquelas canções em mim, aquelas canções pra sempre nascendo em mim. Ah, vem visitar aquelas canções em mim, aquelas canções pra sempre nascendo